Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos falar sobre as marés cariocas que recebem a visita das baleias jubarte e outros animais, chamando a atenção no nosso litoral. E para falar sobre o fenômeno que acontece entre os meses de junho e agosto, eu converso com David Zi, oceanógrafo e professor da Faculdade de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. David, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Antes de começar a nossa entrevista, vamos assistir uma reportagem. A aparição das baleias jubarte no Rio de Janeiro é comum nessa época do ano, uma vez que os mamíferos estão enfrentando o período de resfriamento das águas da Antártida. Um dos registros da aparição das baleias foi feito durante uma expedição do projeto Baleia Jubarte, que saiu da Marina da Glória com destino ao alto mar. Os registros das 17 baleias são do fotógrafo Vitor Bezerra. As imagens mostram um verdadeiro espetáculo perto das Ilhas Cagarras. Foi muito gratificante, assim, porque nós vimos 17 baleias. Então, assim, é mágico, né? Você ter um contato com esse animal tão majestoso, tão grande. Aqui no Rio, onde eu mais mergulho, eu já vi cenas incríveis em lugares como Arpoador, ali em Ipanema, né? E como ano passado, por exemplo, que eu achei 2 raias-chita mergulhando de snorkel ali perto da Pedra do Arpoador. Então, assim, para a gente ver como existe tanta biodiversidade, tanta vida marinha tão perto da gente, para a gente repensar nossos hábitos, né? Pensar 2 vezes antes de jogar lixo. Vitor também fez registros em outros pontos do litoral fluminense. Um deles foi em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Com um drone foi possível captar imagens de uma baleia jovem nas águas claras. Outro registro também foi feito por um grupo de pescadores. Eles foram surpreendidos com a aparição de uma baleia jubarte bem próxima à embarcação. O vídeo viralizou nas redes sociais. David, as imagens desse espetáculo sempre chamam a atenção de todos. Eu queria que você explicasse para a gente esse fenômeno, como ele acontece e por quê. Olha, chega na época do inverno, as baleias sentem demais o frio da Antártica, então eles vão para lugares mais abrigados e com mais calor, né? Que no caso é exatamente o litoral do Brasil. E no trajeto de 4.500 quilômetros de trajeto, eles passam ao longo do litoral do Rio de Janeiro, principalmente na região de Arraial do Cabo. E aí, durante 2 meses, é essa migração da Antártica até Abrolhos, até águas mais quentes. E durante o verão, quando começa a chegar a primavera, verão, eles retornam. Eles percorrem outros 4.500 quilômetros de volta para a Antártica. Agora, a gente assistiu na reportagem que alguns registros foram feitos durante uma expedição do projeto Baleia Jubarte. Mas existem outros projetos, como, por exemplo, Ilhas do Rio. Qual o objetivo deles? Olha, o objetivo é exatamente proteger esses mamíferos aquáticos, né? Por lei, as baleias são protegidas e, graças a essa proteção, o número de baleias tem crescido muito nos últimos anos. Daí a razão da gente avistar com mais frequência nesses últimos anos as baleias, né? Porque elas aparecem em maior quantidade, graças a essa proteção. Tá, agora quais as curiosidades da baleia jubarte? Conta pra gente. Olha, a primeira coisa é que a baleia jubarte não tem dente, né? Ela tem uma série de barbatanas e ela se alimenta exatamente do crio, né? Que são pequenos crustáceos, é uma espécie de um camarão, né? E ela é muito organizada, né? No verão, ela está exatamente na Antártica se alimentando. E chega o inverno, ela começa a subir, fazer essa migração para o Brasil, e essa época de reprodução e da procriação dos seus filhotes, né? Em águas mais abrigadas. Quanto tempo essas baleias vivem? Olha, isso é muito relativo, alguma coisa entre 20 anos ou mais. E isso depende, né, muito também da questão dos predadores, né? Existem inúmeros predadores que caçam essas baleias, que é o caso, por exemplo, das orcas. As orcas são os principais predadores das baleias, sem falar dos tubarões também. Tá, agora em relação aos vídeos e imagens, quais os cuidados que se deve ter ao se aproximar desse animal, David? Olha, estando o animal vivo, né, é bom não se aproximar porque, como ele é muito grande, ele não percebe
percebe, né? Ele não tem uma visão muito clara das coisas e você chegando muito perto desse animal imenso, né? Ele pode encostar você, o que é encostar para ele, para você é uma tremenda uma pancada, né? E no caso de encontrar uma baleia morta nas praias, também não se aproximar devido à contaminação, né? Porque ela está em decomposição e aí os micro-organismos podem ser nocivos ao homem que se aproxima perto desses animais. David, a gente vai fazer um breve intervalo e o Câmara Entrevista faz uma rápida pausa. Nós voltamos em instantes. Até já. O Câmara Entrevista está de volta, hoje falando sobre a visita das baleias jubartes no litoral do Rio de Janeiro. Um espetáculo da natureza comum entre os meses de junho e agosto. O nosso entrevistado é o oceanógrafo David Zi. David, orcas também surgiram, né, em algumas praias em Búzios, Arraial do Cabo e até pinguins em Niterói. Essa época atrai todos os tipos de animais aquáticos ou só algumas espécies? Olha, o que acontece é o seguinte, nós temos na costa da Argentina a corrente das Falklands, ou a corrente das Malvinas, que é uma corrente que corre digamos, do sul para o norte. Durante o inverno, essa corrente fica mais intensa, ela tem maior influência, então ela consegue avançar mais ao norte, então chegando até o litoral brasileiro. Durante esse trajeto dessa corrente, o que acontece? Muitas focas, muitos animais marinhos, como pinguins e mesmo baleia e outros animais, eles que são carreados por essa corrente. Daí a razão dessa época do ano, né, de aparecer muitas focas, pinguins, que são desgarrados, que na verdade eles são transportados pela corrente. A correnteza das focas leva ela em direção ao Brasil. Então, aí, por essa razão, que nós vamos começar a encontrar muitos desses animais aqui. Mas não que eles tenham uma migração específica. Na verdade, eles são trazidos pela correnteza das Falklands, que avança para o norte do Brasil, principalmente nessa época de inverno. Tá, e quais os cuidados e dicas para quem, de repente, se deparar com uma baleia encalhada ou se a pessoa estiver dentro do mar, né? Tem algum perigo? É prudente, né? Não chegar muito próximo dessas baleias, principalmente no mar, né? Tanto é que existem regras, normas de visitação, né? Porque atualmente já está existindo uma atividade muito lucrativa, que é exatamente a visitação, a observação dessas baleias, né, durante essa época do ano. Então, vários navios, né, várias pequenas embarcações levam turistas para próximo dessas baleias. E existe uma norma de não se aproximar, né, não mais que, no máximo, 30, 40 metros desses animais, não chegar muito próximo. Então, existem normas de protocolo que devem ser obedecidos de tal forma que a gente evite acidentes desnecessários. Isso no caso de uma baleia viva em alto mar, né? E no caso de uma baleia morta perto da praia, né, sem dúvida nenhuma, o cuidado deve ser redobrado, porque ela em decomposição, ela vai produzir muitos organismos patógenos, né, bactérias e micro-organismos. E além disso, na hora que ela morre, o que acontece? Ela entra em decomposição, e isso forma gases. Então ela vai inchando pouco a pouco. E chega um determinado momento que praticamente ela explode. Por quê? Porque esses gases fazem tamanha pressão em cima da pele dessas baleias e simplesmente explode. E esse momento também é um momento muito preocupante, muito perigoso, né? Por isso que uma baleia morta, principalmente que ela estiver estufada, não chegue perto, porque qualquer ruptura na pele, no tecido dela, ela pode praticamente explodir, exalando esses gases que são provocados, são produzidos durante a decomposição desses animais. Agora, com relação a chamar algum tipo de órgão responsável, qual a dica que você dá para uma pessoa que se deparar com uma baleia encalhada na praia? Olha, isso aí, sem dúvida nenhuma, chamar os órgãos governamentais de segurança, né? E principalmente a Defesa Civil, eventualmente, para retirar esse animal, né, da praia, que não pode ficar muito tempo naquele local. E outra coisa é jamais enterrar essa baleia no próprio local, né? Você tem que retirar efetivamente. Agora, uma curiosidade, muita gente acha que, por exemplo, a orca é uma baleia, mas na verdade ela não é uma baleia, ela é um golfinho, né? É um golfinho
né, da família do golfinho maior. E ela é um dos predadores da baleia, assim como os tubarões. David, para encerrar, quais são os próximos fenômenos aquáticos que podem acontecer? Olha, na região do Rio de Janeiro, nós temos agora, exatamente nessa época do inverno, o risco de ocorrência de eventos extremos. No caso de ciclones extratropicais, formados principalmente na costa da Argentina, que se aproxima demais, né? Que ela vai se formando no mar e ela pode se aproximar da costa. Quanto mais próxima ela estiver da costa, maior é a dispersão dessa energia desses ciclones formando ondas. E se a onda estiver muito próxima, essa área de formação de ondas estiver muito próxima do litoral, ocasiona as ressacas. E daí, né, o perigo de haver acidentes, principalmente nas edificações próximas ao litoral, porque o homem, né, na ânsia e na vontade de querer morar muito próximo do mar, ela começa a avançar sobre áreas que deveriam ser abrigadas, deveriam ser protegidas, que no caso são as praias. As praias são as proteções naturais contra a agressividade do mar. Então, nós precisamos deixar uma faixa de praia bastante larga para que, nos momentos extremos, de eventos extremos, ela tenha capacidade de absorver essa energia toda. Tá ótimo, David. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.